Questão de ordem, presidente. Não, já tem uma questão de ordem. Mas tem fila para questão de ordem, presidente? Nesse momento tem fila? Sim. O regimento não prevê. Pela ordem, presidente. Deputada, eu gostaria de encaminhar pela rede de tem a palavra Vossa Excelência. Deputado Itamar, passo a palavra a Vossa Excelência para a sua questão de ordem, deputado Itamar. A questão de ordem. Presidente, a questão de ordem, caso grande parte de uma bancada não concorde com o posicionamento do seu líder, pode haver um encaminhamento divergente, caso represente a visão da maioria da bancada, presidente? Eu gostaria de... No momento oportuno, responderei, Vossa Excelência. Passo a palavra para encaminhar a 9 deputada... Jesus amado, hein, meu? Pra que isso? Vocês têm voto, pô. Vocês vão ganhar, pô. Pra que isso? Pelo amor de Deus. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputada Marina. Obrigada. O tempo está correndo, Vossa Excelência, deputada Marina. Peço o respeito dos senhores parlamentares aos oradores que estão na tribuna. Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, caros colegas. Boa noite a cada um de vocês que está acompanhando hoje essa importante sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no qual a gente para discutir um tema fundamental, que é o respeito que o governo tem com essa casa. O respeito com o nosso papel como representantes do Estado de São Paulo. Aqui a gente tem um projeto que tem 16 artigos, não, 69 artigos em 16 capítulos. 69 artigos completamente diferentes que impactam diretamente a vida de cada um das paulistanas, dos paulistanos. E aqui a gente perde a nossa principal potência enquanto representantes legítimos da população, que é de discutir os temas, que é de discutir efetivamente o que a gente entende como tamanho do Estado, como empresa, como não, como sistema tributário. Quando a gente tem que dar um voto sim ou não para 69 artigos diferentes de 16 capítulos de temas que vão do sistema de saúde do servidor público à securitização do Estado, a gente perde a nossa prerrogativa de, como deputados, discutir o que a gente acredita e quer para o nosso Estado. É fundamental esse ponto na minha visão, porque eu acredito, como o deputado Barros sempre pontua, que a gente tem, sim, uma competência reduzida no Estado. E uma competência reduzida na Assembleia Legislativa, que fica esmagada num pacto federativo que dá muito poder para os municípios, muito poder para o Congresso e que o Estado perde muito da sua função. E se quando a gente tem um momento crucial como esse, com tantos temas importantes de discutirmos, a gente dá um cheque em branco, falando sim ou não, para 16 temas diferentes, a gente está corroborando e assinando embaixo esse desprezo com o nosso papel como deputados estaduais. E isso, para mim, é inconcebível. Isso, para mim, transpassa os meus valores, porque eu acho fundamental a gente ter o respeito que a população nos deu, de discutir cada um dos temas, de saber o que a gente acha da CDHU, da MTU, faz sentido ou não. São empresas completamente diferentes, competências completamente diferentes. A gente está falando de um sistema tributário, uma legislação que é inconstitucional e um cheque em branco, porque a gente coloca diversos tributos de uma vez só. A gente autoriza toda uma reformulação dos tributos no Estado de São Paulo, que é uma das nossas principais competências, discutir, aprofundar, sem discussão, sem colocar qual é um tema em outro, sem poder votar diferente para opiniões diferentes. Eu tenho uma opinião diferente do deputado Arthur, tenho uma opinião diferente do Douglas, tenho uma opinião diferente de vários deputados do Novo em alguns dos pontos, e uma opinião igual em outros pontos. Esse projeto obriga o PSOL está do lado do Novo, porque não dá a chance da gente realmente discutir cada um desses temas. Não dá a oportunidade legítima e legal de nós, como deputados estaduais, representarmos a quem nos elegeu. Representar os paulistas e as paulistas, que obrigaram a gente aqui pensar como que a gente quer discutir, nos posicionarmos com um sim ou não complexo de vários temas diferentes. A minha opinião em respeito a várias partes desse projeto poderia até ser positiva. Eu acredito que aqui tem alguns avanços interessantes, mas a gente perde a oportunidade de poder fazer isso quando tem tantos retrocessos no mesmo tema. E isso, para mim, é inconcebível, porque tira o nosso papel
de deputados estaduais. Tirou nosso papel de legislativo, nosso papel de representantes legitimamente eleitos. E por isso o meu voto é não. Por isso e por vários retrocessos que esse projeto apresenta, como, por exemplo, a fusão do Instituto Florestal. A gente se articulou enquanto sociedade civil, enquanto Frente Parlamentar Ambientalista, da qual sou presidente nessa casa, porque logo no começo foi anunciado que a Fundação Florestal estaria nesse pacote de extinções de empresas. A Fundação Florestal, que faz hoje um trabalho fundamental no estado de São Paulo, de preservar as nossas unidades de conservação, um trabalho brilhante, reconhecido mundialmente. Antes mesmo do projeto chegar na casa, a gente oficiou Dória, Mauro, Ricardo, todo o governo, fui conversar, articulamos com a sociedade civil uma grande pressão e conseguimos impedir que a Fundação Florestal estivesse nesse projeto, que foi um grande avanço da sociedade civil, que se organizou e conseguiu conversar com o governo falando qual um absurdo seria isso. Mas vem o projeto com o Instituto Florestal. O Instituto Florestal fez um papel bastante importante de pesquisa, de aprofundamento e, como meu colega Sérgio Vitor, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, da qual eu faço parte, estamos no momento de fortalecer a ciência, não de negar a importância que ela tem na nossa sociedade. Vários temas aqui fazem isso e colocar o Instituto Florestal, um papel tão relevante, que fez tanta coisa para o nosso estado há tanto tempo, nesse pacote, faz eu ser contra o 529 também. Mais um motivo. Tem vários motivos que a gente poderia entrar aqui, na CDHU, na MTU, na forma em qual a gente está encarando a contribuição dos impostos e tributos. Quero falar sobre PVA, por exemplo. Nosso governo do estado enche a boca para falar que endereça os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, na composição de políticas públicas. Mas a única coisa que o governo faz para incentivar essa mudança de matriz energética, que é dar um incentivo fiscal para os carros elétricos, ele tira nesse PVA, que não tem impacto nenhum no orçamento. E, por fim, quero falar do orçamento. É um escândalo o texto que abre o projeto, a apresentação que o secretário faz aqui nessa casa, estar errada. O projeto inteiro fala de um déficit de 10 bilhões. A gente soma a coluna, dá um superávit de 5 bilhões. Isso é um absurdo, é um escândalo. A gente recebeu já a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Dentro do ciclo orçamentário, outro papel muito relevante dessa casa, a gente discute o orçamento do Estado e interessa as mudanças. A gente já recebeu a LOA, que inclusive veio considerando esse projeto já aprovado. Um desrespeito maior com o trâmite legislativo, parabenizando os deputados pelo projeto aprovado, que não foi. Essa LOA traz um orçamento que a gente, por exemplo, como deputados estaduais, mesmo as emendas obrigatórias do governo serão maiores ano que vem. A planilha está errada, prevê superávit. Então, se a gente tem um problema orçamentário, a gente precisa discutir o problema orçamentário, mas a gente precisa ter acesso aos dados e a gente precisa falar a verdade. Precisa de transparência. Se na LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e no PPA, o Planejamento Plurianual, o governo colocou a transparência como um valor, a gente não vê isso na prática. A gente não tem acesso aos números. E os números que nos mostram são errados. Isso é um escândalo, é um retrocesso em políticas públicas, e a gente está aqui para falar não ao 529, para pedir respeito ao nosso papel e garantir que a gente vai evoluir como sociedade quando todo mundo participar e quando a gente tiver transparência e legitimidade nas nossas discussões, que não é o que a gente está vendo, infelizmente, nessa tramitação. Ainda tem 2 minutos. Ótimo, vou falar um pouco mais. Dentro dessa possibilidade dos 3 escândalos, um escândalo na questão do orçamento, um escândalo na questão de falta de transparência e um escândalo no desrespeito que esse projeto traz para nós, deputados, termos que aprovar, eu quero falar do que a gente conseguiu avançar. Onde a gente pode avançar mais? A gente teve um problema muito grave nesse projeto, que foi a tramitação aqui nessa casa. Uma tramitação acelerada, que não passou nas comissões que lhe eram competentes e que usou uma ferramenta profundamente nefasta do nosso regimento interno, que é o relator especial. Quando um projeto não está sendo discutido, debatido, obstruído numa das comissões,
o presidente da Casa, por meio do regimento interno, tem a prerrogativa de inventar uma figura que chama relator especial, dar um parecer, como se fosse o parecer daquele colegiado importante das nossas comissões, e, a partir daí, tramitar o projeto. O relatório desse projeto, da comissão mais importante dessa Casa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, usa essa figura do relator especial, que, como bem disse a Isa aqui, leu 600 emendas de um dia para o outro e colocou o projeto de forma autoritária. A gente tem aqui, caros colegas, uma oportunidade única de aprovar uma mudança no regimento interno que impeça essa figura de continuar existindo. E esse é o convite que eu faço para toda a oposição que se juntou pela primeira vez, para todas as pessoas que resolveram combinar e conversar como a gente melhora e deixa um legado para essa casa. Vamos acabar com a figura do relator especial. Obrigada e boa noite. Questão de ordem, presidente. Deputada Alessi. Para encaminhar pelo PCdoB. Tem a palavra, Vossa Excelência. Deputado Campos tem a ordem. questão de ordem. O deputado Campos estava na frente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, com a anuência do grande jurista, do grande jurisconsulto, experiente deputado em questões regimentalistas, deputado Alex Madureira, eu peço licença, Vossa Excelência, para poder levantar uma questão de ordem. Isto baseado no que quer dizer a palavra equidade. Vossa Excelência me permite? Meu caro presidente, aprovamos nesta casa, por influência decisiva de Vossa Excelência, o projeto do deputado Jorge Caruso. Um projeto que engrandeceu esta casa. Trouxe luzes a esta casa, porque acabou com o chamado decurso de prazo na indicação dos diretores das agências seguradoras. Aí eu examino, deputado Paulo Fiorino, o artigo 24 desse malfadado projeto Cídio. E o que é que diz o artigo 24, no seu parágrafo 2º? Claríssimo. Fica o Poder Executivo autorizado a devolver o ICMS incidente sobre os produtos integrantes da cesta básica para as famílias de baixa renda, quando por elas adquiridos de forma, prazo e condições a serem estabelecidos em regulamento, observado o que couber nos termos da lei tal. Aí diz, a partir da publicação dessa lei, os novos benefícios fiscais e financeiros somente serão concedidos após manifestação do Poder Legislativo. Aí vem, senhor presidente, olha a incoerência. No prazo de 15 dias, contada a publicação no Diário Oficial do decreto do Poder Executivo, ratificando os convênios aprovados pelo Conselho, a Assembleia manifestar-se-á sobre a sua implementação do Estado de São Paulo. Havendo, para ser mais rápido, no Vossa caso, Excelência conclua, são 6 segundos. concluo. Se a Assembleia não aprovar no prazo de 15 dias, fica praticamente valendo a palavra e a determinação do seu governador. Eu quero terminar, senhor presidente. Deputado Campos, tempo de Vossa Excelência já se exauriu. Não, 30 segundos. Citando Voltaire. Não, deputado Campos, peço desculpas a Vossa Excelência. O tempo de Vossa Excelência já se exauriu. Peço que Vossa Excelência conclua a questão. Qual é a questão de ordem de Vossa Excelência para concluir?
Exatamente essa aqui. Essa, responderei então no momento oportuno, deputado Não, Campos. eu não terminei. Deputado Campos, eu peço desculpa a você, não dá para eu abrir, estamos tendo questões de ordem em todos os momentos. Eu só ia citar Voltaire, Perfeito, deputado. Vou que passar. diz que nunca interrompa um ignorante, uma pessoa ridícula, seja Vou passar a palavra por que agora à motivo deputada for. Leci Brandão. Eu estou me dirigindo, sim, Caminhar. Deputada Leci, a uma tem a pessoa palavra, mal Vossa educada, Excelência. uma pessoa que pensa o que não é. Deputado Campos, eu peço Vossa Excelência, por favor, pelo tempo e pela Eu devia ter obstrução que está prosseguido o tendo. processo contra essa pessoa, mas parei por pena. Deputada Leci, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste, eu acho que todo mundo aqui, quando brinca comigo, fala assim: olha, Leci, quando é que você vai cantar um sambinha para a gente? Quando é que você vai fazer um pagode para a gente? Eu não sou pagodeira, eu sou sambista. Mas eu queria hoje falar sobre o meu reduto, né? Hoje é o dia do desfile principal. Vai acontecer hoje aqui o dia do desfile principal. O grupo especial da política paulista prepara-se para apresentar um grande espetáculo. Cada escola representa um partido. Seus componentes representam as bancadas. Vamos transformar aqui os deputados e deputadas nos grandes sambistas. Os ensaios foram presenciais. Figurinos escolhidos sob medida. A melodia do samba está na boca da comunidade, está aí na porta. Acontece que uma parte da escola não aceita, não quer e não suporta o enredo. Sabe por quê? O enredo é péssimo, o enredo é desumano, o enredo é covarde, o enredo é desastroso, o enredo é inconcebível. O carnavalesco chama-se executivo. Ele acha que o quintal da casa dele é o legislativo. Isso aqui é um quintal. Atropela o rito e, de forma cruel, dá muitos tiros em seres humanos, trabalhadoras, trabalhadores, que executam serviços públicos de qualidade. Serviços públicos de qualidade. O carnavalesco tem foco no ajuste fiscal, no fim comercial e no lucro empresarial. O foco desse carnavalesco é esse aí. Dane-se o social, quem tiver que passar fome que passe, cesta básica é uma coisa indiferente, essas coisas não são necessárias. Cada um que cuide do seu prejuízo. Eu gostaria que eu pudesse acabar o discurso aqui, por favor, obrigado. O carnavalesco retirou as alas, ele retirou as alas da saúde, da educação, da habitação, do meio ambiente, da universidade, das pesquisas, dos remédios populares, do tratamento do câncer e do transporte. Todas essas alas o carnavalesco retirou do desfile. Falou, não vai desfilar isso aqui. Né? A outra parte da escola, que a escola tem duas partes, né? A outra parte da escola concorda com o enredo. Tem uma parte da escola que concorda com o enredo. Impressionante. Acha que ajuste fiscal importa mais que necessidades básicas. Essa outra parte da escola. Entendeu? Aumento de imposto vai afetar a vida dos mais pobres. Inclusive vai afetar a vida da vovó, como disse aqui o Arthur Duval, que ele fala muito no remédio da vovó. Né? Eu não estava entendendo quando o Caio França estava falando sobre a questão de tem que apresentar aqui um iluminado, não tem nenhum iluminado e tal. Ô Caio, veja bem, deputada Janaína Pascoal, ela é uma pessoa que é diferente da oposição, né? A gente tem oposição, mas a Janaína, até por toda a história, enfim, do impeachment de Dilma, a gente conhece essa história. Só que é o seguinte, ela conseguiu, de uma forma muito inteligente, também pegar
fatos da ala da oposição e levou para o carnavalesco e disse a ele, olha, eu concordo com você, concordo com o seu enredo. Entendeu? E aí o carnavalesco falou, bom, Janaína, eu vou ajudar você. Entendeu? Porque você concordou, né, com isso aí. Muito bem. Mas o povo, gente, não estará na arquibancada. A arquibancada está vazia. Né? O povo não está na arquibancada, não. Ele está de vigília na porta há muitos dias. Ele está na porta do Sambódromo. Vigília. Eu sempre achei que todo componente da escola fosse aliado do povo, que o colocou na passarela, entendeu? Essa passarela aqui, quem colocou foi o povo. Eu pensei, né, que todo mundo tivesse de acordo com essa turma que está lá fora. Independente do resultado do desfile, eu tenho orgulho de estar ao lado, que eu considero o lado certo, ao lado de milhares de paulistas que sempre batalharam por esse Estado. Vi gente aqui, inclusive, na semana passada, fazendo profecia, dizendo que quem não fizer um tipo de campanha assim ou assado não vai resolver, não vai continuar na casa. É preciso que as pessoas saibam, os profetas, que as coisas só acontecem se Deus quiser. Se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Entendeu? Tudo é determinado por Ele. E é o seguinte, ontem é apenas a recordação de hoje. Amanhã é o sonho de hoje. Eu só espero que não seja um pesadelo. Muito obrigado, viu, senhor presidente? Questão de ordem, senhor presidente. Em Questão de votação, ordem, eu vou questão de colocar em votação, depois eu dou questão de ordem. Os favoráveis como se encontram, aprovado. Pela ordem, verificação de deputada votação. Mônica, regimental. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação no sistema eletrônico. A partir deste momento, vamos fazer soar o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados não se encontrem em plenário, tomem conhecimento da votação, se realizará. Passo primeiro a questão de ordem, deputado Paulo, depois deputada Janaína. Deputado Paulo, tem a palavra, Vossa Excelência, enquanto transcorremos o tempo regimental. Senhor presidente, eu queria só sugerir, como a gente entrou já na verificação de votação, que eu faça a questão de ordem em seguida. Muito obrigado. Momento oportuno, respondo. Vossa Excelência, deputada Janaína. Excelência, a questão de ordem tem a ver com a votação do método. Até em virtude das muitas falas dos vários colegas, eu pergunto a Vossa Excelência se esse método destaca, ou seja, retira do projeto que será votado. Em outras palavras, se o método que nós estamos aprovando preserva, mantém a FURP, o Oncocentro, o ITESP e o IMESC. Indago também se o método que estamos votando, se ele preserva os fundos da FAPESP, das universidades e da Polícia Militar. E ainda, se esse método exclui completamente as alterações relacionadas ao ITCMD. Eu penso que é importante, Excelência, esse esclarecimento para que não só os colegas, mas a população que nos acompanha compreenda o que é que está sendo votado. Respondo que sim, todos esses itens que Vossa Excelência mencionou são o item número 2 do roteiro do método de votação que estamos aprovando. Senhor presidente. Deputado Campos Machado, questão de ordem. Se porventura esse roteiro for se esse roteiro for rejeitado e o próximo roteiro for aprovado, eu indago a Vossa Excelência, todas as empresas serão mantidas se tiverem contidas no outro roteiro? Pode reformular a pergunta de Vossa Excelência? Não consegui compreender a pergunta que Vossa Excelência está fazendo. Senhor presidente, calma. Estou calmo, deputado Campos. Mais calmo impossível. Quando lhe convém... Não, estou calmo. Mais calmo impossível. Então, vamos lá, então. Se esse roteiro apresentado pelo líder do governo e objeto da questão de ordem da senhora Pascoal não for aprovado e, porventura, o roteiro que eu apresentei e que mantém as 10 empresas
Agora eu compreendi. Esse roteiro que mantém as 10 empresas, se esse roteiro não for aprovado, é que passa a vigorar? Precisa, para isso acontecer, este roteiro ter a maioria dos 48 votos não, para esse roteiro ser rejeitado. Se isso acontecer, passamos ao roteiro de Vossa Excelência. Eu não conheço o teor, mas pelo que Vossa Excelência está colocando, deliberaríamos o seu roteiro, que precisaria também dos 48 votos. Maioria simples, sim, abstenção ou não, dentro desse processo, para que a gente pudesse deliberar todos os itens presentes no roteiro de Vossa Excelência, que é o item número 2. Mantendo, portanto, as 10 empresas. Obrigado, senhor presidente. Transcorridos 4 minutos, neste momento estou abrindo os terminais eletrônicos para que os deputados possam votar sim, não, ou registrar a abstenção nos terminais nas suas mesas. Deputado Daniel José. Colocar a bancada do Novo em obstrução. Novo está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Campos Machado. Para manter o PTB em obstrução. O PTB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputada Janaína. Para colocar o PSL em obstrução, excelência. Pela ordem, senhor presidente. Vamos colocar o PSL em obstrução. Pela ordem, nobre deputado Jorge Wilson. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Nery. Para colocar o Avante em obstrução. Avante está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Márcio Nakashima. Colocar o PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Deputada Mônica. Colocar o PSOL em obstrução. PSOL está em Pela obstrução. ordem, senhor presidente. Deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução, senhor presidente. O PL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nova deputada Leci Brandão. PC do B em obstrução. PC do B está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marta Costa. Colocar o PSD em obstrução. PSD está em obstrução. Pela ordem, senhor Alex presidente. Madureira. Deputado Alex Madureira anune com a solicitação da deputada Marta Costa. Pela ordem, presidente. Não estando no plenário, Vossa Excelência coloca Pela ordem, senhor o presidente. deputado Coronel Telhada. Com a anuência do líder do progressista, colocar o progressista, O progressista em obstrução. líder já Pela ordem, abriu. presidente. Deputado Caio França. Com a autorização do líder, colocar o PSB em Com a obstrução. anuência do líder, PSB está em obstrução. Presidente, vocês estão em partido, me colocar em obstrução. Regimental, Vossa Excelência está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Arthur Patriota em obstrução. Doval. O Patriota está em obstrução. Transcorridos 5 minutos do processo de votação eletrônica, a partir deste momento, vamos abrir os microfones de à parte para os parlamentares que não conseguiram registrar os seus votos nos terminais eletrônicos. Estão abertos os microfones de à parte. Deputado Barros Munhoz. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim do deputado Barros Munhoz. Senhor presidente. Deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Mauro Bragato. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Analice Fernandes. Consignar o meu voto como sim. Está registrado o voto sim da nobre deputada Analice Fernandes. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria... Desce aqui. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou aguardar aqui o deputado. Deputada Marina. Gostaria de colocar a rede em obstrução? A rede está em obstrução. Temos deputados ali para poder realizar o voto. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Rafa Zimbaldi. Para votar sim. Está registrado o voto sim do deputado Rafa Zimbaldi. Deputado Vinícius Camarim, eu vi? Está ali o deputado Vinícius. Está chegando, deputado Vinícius. Mais aqui, presidente. Estou aguardando o deputado Rafael Silva e o deputado Vinícius Camarinha. Não, perdeu a prefeitura de Campinas agora. Deputado Rafael Silva, como vota Vossa Excelência? Voto sim, senhor presidente. Registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Vinícius Camarinha.
Pela ordem, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? Voto sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputado presidente. Wellington Moura. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de realizar o seu voto. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Teonílio Barba. Para votar não. Orientar registrado. todos os deputados contrários a votar não. Está registrado o voto não do Pela ordem, deputado senhor presidente. Teonílio Barba. Só um minuto. Deputado Paulo Fiorilo. Para registrar o voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado professor Abebel. Para votar não. Está registrado o voto não da deputada professora Abebel. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge do Carmo. Para registrar meu voto como não, senhor presidente. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Pela ordem, senhor Letícia. presidente. Para registrar meu voto não. Está registrado o voto não de Pela Vossa ordem, Excelência. Deputado presidente. Caio França. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputado Enio Tato. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Sargento Neri. Para votar não, Está presidente. registrado o voto não Pela de ordem, Vossa senhor Excelência. presidente. Deputado Ed Thomas. Para votar não, Está senhor presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Márcia Lia. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Coronel Telhada. Coronel Telhada, vota não. Está registrado o voto Pela não ordem. de Vossa Excelência. Deputado Emídio. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Valéria Bolsonaro. Para votar Está não. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Maurici. Para votar Está não, senhor registrado o presidente. voto não de Vossa Excelência. Deputado Arthur Duval. Pela ordem, presidente, votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Márcio Nakashima. Pela ordem, senhor presidente, para consignar meu voto como Está não. registrado o voto Pela não de ordem, Vossa senhor Excelência. presidente. Deputada Marta Costa. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Zé Américo. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado Conte Lopes. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Daniel presidente. José. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Campos Machado. E da manutenção das 10 empresas, voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Érica Malunguinho. Para votar não. Está registrado o Pela voto não ordem. de Vossa Excelência. Deputado Ricardo Melão. Para votar não. Está registrado Pela o voto ordem. não de Vossa Excelência. Deputada Isa Pena. Para votar não. Está registrado o Pela voto ordem, não de presidente. Vossa Excelência. Deputado Gil Diniz. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Pela ordem, Excelência. Deputado Sérgio Vitor. Para votar não. Está registrado o Pela voto não ordem, de Vossa presidente. Excelência. Deputado, primeiro deputado Luiz Fernando. Para votar não, Está senhor registrado o presidente. voto não de Vossa Excelência. Deputado Major Meca. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Rene. Para votar não, Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Castelo Branco. Castelo Branco vota Está não. registrado o Pela voto ordem, não senhor de Vossa presidente. Excelência. Deputado Alessi Brandão. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Carlos Gianazzi. Para votar não, Está senhor presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor parlamentar ou senhora parlamentar gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais registro de votos, passamos neste momento à alteração de votos. Pergunto se algum senhor deputado, senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 48 senhoras deputadas e senhores deputados. 84 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 48 votos sim, 35 não e esse presidente que não vota, quórum que aprova o requerimento de método de votação de diversos deputados, ficando prejudicado os demais. Item número 1, substitutivo apresentado ao parecer da Comissão do Relator Especial em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, redação especial, salvo partes destacadas. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para indicar o deputado Paulo Fiorilo e o deputado Dr. Jorge para compartilhar o tempo em nome da bancada do Partido dos Tem a Trabalhadores. palavra para encaminhar em nome da liderança do PT. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Por questão de ordem, Vossa Excelência, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, a presente questão de ordem é segundo o artigo 31 do nosso regimento interno. Parágrafo 1º do artigo 31 prescreve que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se a respeito de todos os assuntos quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. O artigo 135 do regimento interno, por sua vez, prescreve que não se admitirão proposições manifestamente inconstitucionais. Ocorre que... Presidente, não consigo ler aqui, presidente. Presidente, só... Estamos te ouvindo, deputado. Ocorre que ao emitir
o parecer na qualidade de relator especial designado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação na análise e tramitação do PL 529 de 2020, o nobre relator não se manifestou sobre a eventual inconstitucionalidade do primeiro parágrafo do artigo 4º do projeto de lei, que permite ao Executivo afrontar o disposto na decisão que concedeu medida cautelar na ADI 2135, pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo a eficácia do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada, restabelecendo, portanto, a exigência de regime jurídico único para toda a administração pública, assim estabelecida. Abre aspas. O tribunal, por maioria vencidos os senhores ministros Nelson Jobim, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39 do caput da Constituição Federal, com a redação da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Tudo nos termos do voto do relator originário, ministro Nery da Silveira. Esclarecido. Presidente, meu tempo travou ali, ó. Vossa Excelência tem mais 1 minuto para concluir. Tá. Esclarecido nessa assentada que a decisão, como é próprio das medidas cautelares, terá efeito, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. O artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Tal decisão do órgão judiciário máximo do país atrai a exigência de reconhecimento dos mesmos direitos e deveres estatutários para todos os tipos de servidores públicos que ingressarem mediante concurso público, empregados ou estatutários. Para concluir, deputado Gil. Concluindo, presidente. Assim, nos termos do artigo 65, inciso 1, a linha H, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, pugno pela apreciação dessa questão de ordem, sala de sessões, 30 de setembro de 2020. Pela palavra, pelo tempo remanescente da sessão, Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar. Receba a questão de Vossa Excelência e responderei no momento oportuno. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, para encaminhar a questão aqui do substitutivo, é necessário que a gente diga aqui o que aconteceu agora há pouco. O governo, depois de um esforço hercúleo, com negociações que possivelmente devem ter varado à noite, que envolveram emendas, que envolveram pressão, conseguiu aprovar o roteiro por um placar extremamente apertado, o que fez com que os governistas não tivessem nem vontade de dizer ganhamos a primeira etapa dessa luta, dessa batalha. É impressionante, sabe por quê? Porque possivelmente muita gente votou sem a convicção necessária, votou pressionado pelo governo. É esse o grande problema desse projeto, que unificou desde partidos de direita a partidos de esquerda, porque o projeto é ruim. E aqueles que se curvaram à ideia de aprovar, porque 4 institutos foram retirados, está sendo enganado. O deputado Barba me lembrou aqui, na discussão passada eles tiraram a Dersa para pôr de novo. Até quando o governo vai enganar, através de emendas, através de benesses, para que deputados votem a favor daquilo que é indefensável? Vamos aos números, o quanto eu tenho ainda de tempo. Tiraram 4 empresas, 1.681 funcionários de 4.793. O orçamento das 4, o ano passado, quase que nem foi executado. O caso da FURP, apenas 20% foi empenhado. Nós estamos falando de uma empresa que será extinta, se não é agora, porque o governo teve que abrir para poder ganhar um ou outro voto. Por exemplo, da deputada Janaína, que na Comissão de Constituição e Justiça foi uma leoa para dizer que fazia obstrução, acusou o PT de que ia dar quórum, quando agora a deputada Janaína não deu só quórum, deu voto. É esse tipo de política que nós temos que falar contra. Repare só, se a FURP empenhou 20%, o ITESP empenhou 5%, o IMESC empenhou 2%,
e Oncocentro 1%. O caso das universidades que foram retiradas. Eu queria dizer que no caso específico da FAPESP, ela vai perder, deputado Carlão, mais de 400 milhões no orçamento do próximo ano. Está lá escrito. Haverá desvinculação de 30%. Vocês querem enganar quem? Vocês tiraram o artigo que tirava recursos das universidades da FAPESP. Por que não tira a desvinculação de 30% do orçamento? Porque a FAPESP vai perder mais de 400 milhões. Vamos ao orçamento. Se comparar do orçamento de 2020 com 2021, eles reduziram em mais de 16, quase 17 milhões o recurso da FURP. Vocês acham que eles vão manter a FURP, o IMESP, Oncocentro? Claro que não! O próximo passo será retirá-los, extingui-los. É este o governo do PSDB que engana os servidores públicos e engana aqueles que aqui nesse estado vivem, porque vai tirar e vai aumentar impostos. Eu queria dizer aqui, o deputado Arthur Mamãe Falei citou vários deputados, mas esqueceu de citar a deputada Janaína. Porque se o governo teve 49 votos ali, 48, e tinha o presidente que contou 49, se a deputada Janaína não tivesse votado, nós não teríamos o projeto avançado agora para a segunda etapa. É inadmissível e justificar que porque tiraram 4 empresas, porque tiraram o ITCMD, e já disse aqui, o ITCMD não muda absolutamente nada, era o bode na sala. Enquanto isso, nós teremos menos 400 milhões o ano que vem no orçamento. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, hoje à noite nós estamos vendo aqui a mobilização sem precedente aí do governo, que durante 2 semanas a gente aqui resistindo, os deputados, bravos deputados do Partido dos Trabalhadores, bravos deputados do PSOL, os deputados do PTB, do PSL, inclusive, de diversos deputados que conseguimos resistir aqui, mas o governo colocou a sua tropa para mobilizar e dar cor aqui nesse projeto. Eu quero falar, senhor presidente, do pacote de maldades aqui do governador João Dória, que quer aprovar esse projeto maldoso, o 529 de 2020. E foram retirados algumas empresas dessa maldade, mas tem muita maldade ainda nesse projeto. E que não é possível que nós achamos que esse projeto será aprovado dessa maneira. Eu acho que os deputados, os colegas que têm coragem de aprovar esse projeto, deveriam refletir, especialmente na sua base, especialmente aonde vocês, os colegas, pedem, né, seus votos, tem sua base eleitoral, porque não é possível que um deputado queira extinguir a MTU, uma empresa que presta um serviço relevante para as regiões metropolitanas de São Paulo e de outras regiões do estado. Mas, não obstante a MTU, tem também a CDHU. E aí, senhor presidente, fico pensando como é que o governador, que sempre retira recurso da habitação, sempre retira recurso aqui do orçamento da habitação, disse que agora a CDHU será incorporada pela Secretaria de Habitação. Ou seja, se o governo dizia que a CDHU era um braço da Secretaria de Habitação, a Secretaria agora vai ficar sem braço. Mas, na verdade, quem vai ficar sem braço é a população. Os 540 mil, no mínimo, 540 mil pessoas, mutuários, que ainda
têm aí a sua moradia e que muitos deles sequer concluíram o pagamento. Sequer concluíram. E agora não tem exatamente o que fazer. Quem vai cuidar da sua moradia? Quem vai produzir mais casa popular? Quem vai regularizar as tantas outras construções da CDHU que foram construídas pelo Estado de São Paulo de forma irregular, irregular no sentido de que não foi entregue a sua segurança jurídica, não foi dado documento para que as pessoas tivessem segurança de que seu contrato, seu documento, sua escritura, eles não têm. E, enfim, agora sem a CDHU, quero ver exatamente como é que essas pessoas vão ficar. Então, chama atenção para alguns conjuntos habitacionais da CDHU que eu tenho visitado e percebo que, infelizmente, são depósitos de pessoas. Jardim Itajuíbe, lá em Ferraz de Vasconcelos. Parque São Francisco, famoso José Chacon Moriel, também. O Encosta Norte, no Itaim Paulista. A Fazenda do Carmo, em Itaquera. Fazenda do Carmo, senhor presidente, se for visitar lá, não tem uma padaria, não tem uma UBS. Pela ordem, presidente. Não tem... Perdão, deputado Jorge, uma verificação de presença. Preservado o tempo de Vossa Excelência de 1 minuto para uma verificação. Convido o deputado Gilmaci, também o deputado Jorge Wilson, para auxiliar essa presidência na verificação. Senhoras deputadas, senhores deputados, primeira verificação de presença solicitada pela deputada Mônica Seixas, deputado Alberto Freitas, presente, deputada Adriana Borgo, deputada agente federal Danilo Balas, deputada Alex de Madureira, deputada Alexandre Pereira, deputada Thaí Moraes, presente, deputada Analice Fernandes, deputado André do Prado, deputada Aprígio, deputada Arthur Duval, deputada Thaís de Teruel, deputado Barros Munhoz, presente sempre. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pinhatari, presente. Deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris, presente. Deputado César. Presente, César. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Nishikawa presente. Deputado Nishikawa presente. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputada delegada Graciela. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Olim. Deputado Dirceu Dalben, deputado Douglas Garcia, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado doutora Damares, presente, doutora Damares, deputado Ed Thomas, deputado Dimir Chedir, deputada Edna Macedo, deputado Emílio Lula de Souza, deputado Enio Lula Tato, deputada Érica Malunguinho, deputado Estevão Galvão, deputado Fernando Cury, deputado Frederico Dávila, deputado Gil Diniz, deputado Gilmaci Santos, presente, deputado Reni Ozzi. Constatado o quórum regimental, agradeço ao deputado Gilmaci e ao deputado Jorge Wilson, devolvo a palavra pelo tempo remanescente ao deputado Jorge do Carmo. Mas eu dizia, senhor presidente, que o conjunto habitacional Fazenda do Carmo, lá em Itaquera, que deve ter, no mínimo, 5.000 unidades habitacionais, não tem uma linha de ônibus, não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem uma padaria decente, não tem um supermercado, ou seja, não tem nada que garanta a habitabilidade daquela população. Por quê? Porque a CDHU, que deverá ser extinta, né, pelo andar da carruagem, aí, numa votação extremamente apertada
e a gente não sabe como é que será a próxima, será extinta pelo governo do Estado. Governo que diz que ia produzir moradia, que ia garantir bem-estar para a população, enganou o povo, enganou a população. Queria falar também da comunidade Vila Nova, lá em Itaquera. Mais de 15 mil famílias que já estavam cuidando da regularização, agora ficam sem nenhuma expectativa de ter sua área, sua documentação, sua área regularizada. E assim por diante. Comunidade Pedra Branca, em Itaquera, divisa com a cidade de Tiradentes, lá em Itacoaxetuba, lá em Suzano, enfim, diversas áreas irregulares que, de doravante, a partir da aprovação desse projeto, desse malfadado projeto, não terão nenhuma expectativa de ter a sua documentação. Por isso, eu quero conclamar que todos nós resistimos aqui para votar contrário o PL 529/2022. Em votação, pela ordem dada a Mônica. Para indicar o deputado Carlos Gianazzi para encaminhar pela bancada do PSOL. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Paulo, pedi para Vossa Excelência no próximo encaminhamento. Mas o senhor sabia que eu... Não, mas o senhor sabia que... Vossa Excelência estava fazendo leitura nesse momento. Então, passo a palavra ao deputado Gianazzi, depois passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Paulo. Você combinou com a gente, presidente. Não só isso, eu já tinha pedido. Ele estava fazendo outra coisa. Presidente, não faz isso, não precisa disso, presidente Cauê. Eu já tinha pedido. Presidente Cauê, não faz isso, cara. Não, eu já tinha pedido. Faz assim pro Cauê, pô. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, não posso dizer público aqui presente, porque não há público aqui presente. A Assembleia Legislativa está votando um projeto perverso, nefasto, e eu diria que criminoso, contra a população do Estado de São Paulo, sem que a população saiba, sem que a população esteja aqui participando do debate. A galeria está esvaziada, não houve audiência pública, não houve debate, né? Teve relatoria especial, que é uma figura hoje nefasta desse regimento interno. As mais de 620 emendas foram todas descartadas automaticamente, não foram nem analisadas. Enfim, vários vícios do processo de tramitação desse projeto, sem transparência, sem debate aprofundado, né? Em plena pandemia, o governador Dória manda um projeto para a Assembleia Legislativa contendo mais de 500 maldades contra a população em várias áreas, né? Logicamente que ele colocou alguns bodes na sala, logicamente, porque faz parte do processo, né? E depois ele entrega alguns anéis para não perder os dedos. É isso que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Mas é um absurdo, né, que a Assembleia Legislativa, né, se preste a referendar, a assinar, a abaixar a cabeça novamente para o governo do PSDB. Eu fico triste aqui porque os deputados estão comprometendo as suas histórias, as suas vidas, as suas biografias, votando a favor desse PL 529, um projeto que ataca a prestação de serviços públicos, sobretudo para a população mais vulnerável, a população que mais precisa do Estado, principalmente nesse momento de crise sanitária, de crise econômica, de desemprego em massa. Nesse momento que o governador Dória abandona a população do nosso Estado, extinguindo. É inacreditável que, em plena pandemia, o governador Dória apresente um projeto de lei extinguindo a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. Né? São Paulo tem endemias de febre amarela, de dengue, de malária e de tantas outras doenças. E eu fiquei chocado que a CDHU, que será extinta, a população pobre, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que são as pessoas atendidas
pela CDHU não serão mais atendidas. E a Assembleia Legislativa estará deixando as suas digitais num projeto contra a habitação popular no Estado. E eu fiquei, muitas coisas estão acontecendo aqui, coisas incríveis. Eu vi ali o voto decisivo para a aprovação desse roteiro, porque agora nós estamos votando, na verdade, o projeto em si. Essa é a votação do projeto, mas nós tivemos uma prévia agora com a aprovação do roteiro. E no 48º voto foi dado por um membro dos republicanos, da Igreja do Edir Macedo. Os pastores da Igreja Universal votando contra seus próprios fiéis, porque as pessoas que frequentam a Igreja Universal de Deus são pessoas pobres que precisam da CDHU, precisam de todos esses serviços que serão extintos. E aqui, os republicanos, os pastores do Edir Macedo, votando contra o seu próprio povo, E vão prejudicar a campanha do Russomano, vão comprometer a campanha dele, porque isso será cobrado agora dos seus adversários. Faço aqui uma homenagem a Edna Macedo, deputada Edna Macedo, que é irmã do Edir Macedo, mas não votou com os republicanos. Essa deputada merece todo o nosso respeito e todas as nossas homenagens, como também a deputada Marta Costa, que é da bancada evangélica, mas não votou com o seu partido, votou com a sua consciência, votou com o povo da sua igreja. Parabéns, deputada Marta Costa, parabéns, deputada Edna Macedo, pela coerência, pela independência. Vossas Excelências não aderiram a esse nefasto projeto. Esse projeto, ele ataca várias áreas, ele continua atacando vários fundos. O fundo da Defensoria Pública será, com certeza, confiscado, e isso vai dificultar o acesso da população pobre também à justiça. Ataca os fundos previdenciários da carteira dos advogados do IPESP e dos cartorários, dos serventuários extrajudiciais. Essas duas carteiras serão esses trabalhadores e essas trabalhadoras dessas duas carteiras serão novamente prejudicados, porque já foram pelo PSDB e pela própria Assembleia Legislativa. Então, senhor presidente, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Eu quero ainda dizer e desmascarar mais uma vez o governo, que diz que o projeto tem a ver com ajuste fiscal. É mentira, tem nada a ver com ajuste fiscal. Esse projeto tem a ver com a política de desmonte do Estado, da entrega do patrimônio público do Estado para o capital privado, para os grandes empresários, amigos do Dória. Porque se o governo quisesse, de fato, fazer o ajuste, o famoso ajuste fiscal, ele estaria empenhado e criando as condições para a cobrança das grandes empresas devedoras do Estado. Eu fico imaginando um deputado aqui votando contra os pobres. Eu faço aqui um desafio aos pastores da Igreja Universal de Deus, que votaram contra os seus fiéis, mas não cobram aqui nenhuma posição do governo para que o governo cobre a dívida, por exemplo, da Vivo. A Vivo deve 3 bilhões e 400 milhões de reais. Essa é a dívida ativa da Vivo. Ela deve isso para os cofres públicos. A TIM deve 2 bilhões e 6 milhões de reais. Onde estão os deputados corajosos, defensores do povo? Não vi um discurso, um pronunciamento fazendo a defesa da cobrança da dívida dessas empresas. Aqui o Pão de Açúcar deve 3 bilhões para o Estado de São Paulo, dívida ativa do Estado de São Paulo. Vamos lá, deputados e deputadas, que defendem o ajuste fiscal, que vamos cobrar. Eu não vejo ninguém pressionando aqui o Dória para que ele crie as condições reais para a cobrança da dívida. E aqui, frigorífico Margem deve 645 milhões
de reais para os cofres públicos. E as empresas do ramo frigorífico têm isenções fiscais, têm descontos. Mesmo assim, dão um calote no Estado. Nenhuma palavra da Assembleia Legislativa. Que distribuidora de carne São Paulo, 442 milhões, dívida ativa do Estado. Ela não tem nem como recorrer mais, ela tem que pagar. E não paga, senhor presidente. E assim vai, são várias empresas. A Sadia deve mais, a Frigorífico Grandes Lagos deve 600 milhões de reais para os cofres públicos. Então, eu não vejo a Assembleia Legislativa preocupada mesmo. Se houvesse, de fato, uma preocupação com o ajuste fiscal do Estado, a Assembleia Legislativa estaria pressionando a cobrança da dívida ativa, estaria pressionando o fim dessa política de desoneração fiscal que transfere mais de 20 bilhões de reais para os grandes grupos econômicos do Estado de São Paulo. Então, a Assembleia Legislativa está a serviço do grande poder econômico do Estado e penaliza os mais fracos, os mais pobres, aumentando os impostos da cesta básica, dos remédios, prejudicando as pessoas com deficiência, atacando o meio ambiente, porque vai prejudicar o Instituto Florestal, o Instituto Botânica, o Zoológico, o Instituto Geológico, vai privatizar vários imóveis, o equivalente a 1.000 campos de futebol. Haverá uma grande especulação imobiliária no Estado de São Paulo. Por isso que nós somos totalmente contra esse perverso e criminoso PL 529. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a deputada Leci, deputado, Pela ordem, senhor presidente. Agora sim, por uma questão de ordem, vocês têm o tempo regimental. Uma questão de ordem. Senhor presidente, formulo a presente questão de ordem com a finalidade de obter de Vossa Excelência esclarecimentos acerca da aplicação do disposto do artigo 135, incisos 1 e 8 do Regimento Interno em relação à admissibilidade do projeto de lei 529 de 2020, de autoria do senhor governador e que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas. Substitutivo apresentado pelo relator especial, deputado Alex de Madureira, além de não contemplar nem se manifestar sobre as 623 emendas, traz alterações ao projeto originalmente apresentado, não discutidas as mais 600 emendas apresentadas. O governo faz nesse projeto um pedido para que se remova automaticamente todos os benefícios, mas não o faz por meio de lei específica para renovar cada benefício tributário. Valida todos os benefícios concedidos por meio de decretos que não trouxeram as medidas de compensação previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E também não faz com que esses benefícios sejam eternos, visto que não há prazo temporal para que sua vigência. Por isso, o projeto simplesmente autoriza o governo a renovar os benefícios. O secretário de Planejamento, Mauro Ricardo, afirmou que há 43 bilhões de benefícios fiscais, mas o valor dos benefícios fiscais constantes nas leis de diretriz orçamentária não chega à metade disso, que sugere subestimação dos benefícios fiscais. Dessa forma, fica evidente que está se escondendo dados e mostra total falta de transparência, e fica a questão porque esses números não foram publicados e não instruem o projeto. A política de benefícios fiscais do Estado de São Paulo é secreta e isso não é salutar no Estado Democrático de Direito. Chama a atenção que o governo divulgou informações incompletas sobre tal economia. Não se tem a memória de cálculo dessa projeção e, portanto, essa fonte não é totalmente confiável. Devemos, por ser bem menor, visto que a FURP, CDHU e outras têm receita própria e que podem não ter sido contabilizadas. Em relação à inconstitucionalidade, atende-se ao artigo 24, cuja íntegra a transcrever contraria frontalmente o disposto do artigo 163, parágrafo 6º da Constituição do Estado, quando condiciona posterior ratificação dos benefícios fiscais do Poder Legislativo, artigo 24. Artigo 24, fica o Poder Executivo autorizado a renovar os benefícios do item 1 fiscais que estejam em vigor na data da publicação dessa lei, desde que previsto na legislação orçamentária e atendidos os pressupostos da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000.
2. Reduzir os benefícios fiscais e financeiros fiscais relacionados ao imposto sobre a operação relativa à circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e da comunicação de ICMS na forma do convênio 42 de 3 de maio de 2016 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias. Para concluir, com base no artigo 260 e seguintes do mesmo diploma legal, suscitamos a presente questão de ordem, indagando Vossa Excelência sobre a necessidade de aplicação do dispositivo regimental, que não admite a tramitação de proposições contrárias às suas disposições ou ainda a adoção de medidas necessárias ao exato cumprimento do regimentar dessa Casa. Recebo vossa questão de ordem, Vossa Excelência, responderei no momento oportuno para encaminhar a deputada Leci. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estava vendo aqui a soma, obrigada aí, menino do som, valeu, viu? Dos servidores que vão ser aproveitados, né? Ou seja, diante da nova leitura aí do projeto, na FOSP são 82, na FURP 798, no ITESP 548 e no IMESC 199, ou seja, são 1.627 funcionários que ficarão ainda com seus empregos. Ou seja, a deputada Janaína, a senhora conseguiu salvar 1.627, mas 4.073 vão ficar demitidos. Acho que é por isso que o pessoal está falando, está meio zangado e tal com Vossa Excelência, por causa do número, né, de pessoas que vão ser prejudicadas. Acho que deve ser por isso. Mas eu queria falar aqui, deputado Enio Tato, a gente fez em agosto uma audiência pública virtual para debater essa proposta desse projeto aí. Eu já me referi, inclusive, a essa audiência algumas vezes aqui na tribuna. Durante o encontro, porque a gente está falando sobre o projeto, de todos os prejuízos que as pessoas terão, mas a gente não pode esquecer de quem participou da audiência, das pessoas. É bom citar o outro lado, né? O pessoal que fica lá na outra linha de frente, que é para defender o seu trabalho. O encontro teve, inclusive, participação de alguns deputados desta Casa. Algumas falas marcaram profundamente, porque mostrou o desespero dos servidores e também da população. Lembro da Ana Cláudia, que representava os trabalhadores da FURP, né? E ela perguntando para a gente como é que a gente poderia aprovar uma lei que vai fechar uma fábrica de remédios populares. E aí eu até me lembro do remedinho da vovó, que o Arthur toda hora fala aqui. Como é possível, em meio a uma crise grave de saúde, gente morrendo sem assistência, enfim, o governador, com a aprovação de deputados, fecha uma fábrica de remédios que são fornecidos à população. E agora apresenta uma contraproposta para não fechar a FURP, mas pergunta, e as outras autarquias, e as outras fundações, como é que vai ficar? Teve também o João Kiko. João Kiko falou pelos trabalhadores da Universidade de Campinas, perguntando como podemos autorizar que os recursos que já são minguados da Universidade Pública de São Paulo, que teve economia assim com muito sacrifício de todo mundo, né, que ele fosse devolvido aos cofres do Tesouro, em detrimento de bolsas de estudo e pesquisa e inovação. Principalmente bolsa de estudo, que esse dinheiro era todo para ajudar os estudantes que não podem, e a questão da pesquisa que tem sido tão necessária. Nunca se precisou tanto de pesquisa como agora. E aí, a gente pergunta o seguinte, as universidades não deram o suficiente para o nosso Estado? Não é através dela que a gente, né, avança em tecnologia, em conhecimento, tudo isso? Fica a pergunta. Teve também o seu Elvio Mota, conhecido como Tatá. Ele é representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Ele resumiu bem o que é esse projeto, né? Que é um projeto criminoso que acaba com o ITESP, órgão responsável por demarcações de terras indígenas, quilombolas e por assentamentos e reforma agrária. Nós estamos, por exemplo, no mês de outubro, e todo mundo aqui sabe que tem a campanha do Outubro Rosa, que é combate ao câncer de mama. Nessa época, eu vejo muito parlamentar nessa casa, vai começar a usar aquela fitinha rosa, né, do laço rosa, para fazer alusão à campanha.
Eu quero apenas lembrar que não adianta exibir fitinha rosa e votar nesse projeto, que desde o início se propôs a acabar com o Oncocentro, responsável por pesquisa e tratamento do câncer. Eu realmente me sinto muito constrangida quando vejo esse debate aqui na casa, porque a gente vem percebendo que tem muita conveniência, sabe? Tem muita falta de compromisso com o povo, e a gente não consegue entender como é capaz de não ter sensibilidade e votar a favor desse projeto. Diante dessas questões que temos colocado aqui no plenário, para que esse projeto aqui não seja aprovado, só nos resta, nesse momento, apelar para a honra das pessoas, para o bom senso e principalmente para a humanidade de cada um. Eu acho que a falta de humanidade é muito grande quando você dá voto favorável a um projeto desse. As pessoas que estão aí fora, elas falam por milhares de outras, né, que não podem estar aqui, mas que pensam da mesma forma. A gente fala também para aqueles que não percebem que essa tragédia não estão sendo, assim, informados direitinho, que trata o 529, mas serão igualmente atingidos com os aumentos dos produtos e dos impostos. Eu sei que o pessoal, inclusive do Novo, tem falado bastante nessa questão do aumento de impostos. Dizer o seguinte, mesmo com a minha idade de 76 anos sobre risco de pandemia, eu estou aqui para cumprir a minha obrigação e para honrar a confiança que recebi daqueles que me elegeram. Vim e vou permanecer o quanto for necessário para impedir a aprovação desse PL, que é um PL criminoso. A gente não se importa de ficar aqui varando madrugada, passando várias madrugadas trabalhando, enfim, mas a gente já trabalhou muito na madrugada, muitos anos, né? Mas eu trabalhava levando alegria para as pessoas. Hoje é diferente, né? A gente aqui vê que muita gente vai levar tristeza para milhares de pessoas, milhares de famílias. Eu espero em Deus que essa votação, né, a maioria aqui faça uma opção para poder levar alegria para o coração das pessoas, que as pessoas estão muito tristes, muito desiludidas, extremamente desapontadas com tudo que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Campos. Vai indicar o deputado Douglas Garcia. Tem a palavra, convido o deputado Douglas. Antes da questão de ordem, deputado Caio, peço ao deputado Daniel José, estou olhando que há algum tempo já está sem máscara no plenário, eu peço, por favor, que Vossa Excelência coloque a máscara. Obrigado. Com a palavra, deputado Caio França, para encaminhar. A questão de ordem, desculpa, deputado Caio. Está contando o tempo, presidente? Peço conta o tempo de Vossa Excelência. Presidente, faço a questão de ordem e peço que Vossa Excelência possa, por gentileza, se possível, também respondê-la durante essa sessão, porque, obviamente, tem a ver com a tramitação do projeto. Até o momento, salvo engano, apenas a questão de ordem do deputado Itamar Borges foi uma que foi respondida na sequência. As demais, Vossa Excelência tem guardado e responderá em seguida. Bom, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65 deste regimento interno, a presente questão de ordem sobre a tramitação do projeto de lei 529 de 2020, que, neste momento, passa pelo processo de votação em plenário. O parágrafo 1º do artigo 31 do regimento interno prescreve que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se a respeito de todos os assuntos quanto ao aspecto constitucional, legal e também jurídico. Ocorre que a propositura foi analisada sob a figura do relator especial designado por Vossa Excelência, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que não se manifestou sobre a eventual inconstitucionalidade formal do parágrafo 1º do artigo 4º desta propositura, que permite ao Executivo afrontar o disposto na decisão que concedeu medida cautelar na de 2135 pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, restabelecendo, portanto, a exigência do regime jurídico único para toda a administração pública. Tal decisão do órgão máximo do país
atrai a exigência de reconhecimento dos mesmos direitos e deveres estatutários para todos os tipos de servidores públicos que ingressam mediante concurso público, empregados ou estatutários, entre os quais o direito à estabilidade. Assim, diante de tais constatações, questiona-se: referida omissão não ofende o parágrafo 1º do artigo 31 do nosso regimento interno? Essa ofensa não prejudica o trâmite legislativo desta propositura, tornando prejudicados todos os atos posteriores? Esta é a questão de ordem, presidente. Recebo e responderei no momento oportuno. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é com imensa tristeza que eu subo a esta tribuna desta Assembleia para anunciar ao povo do Estado de São Paulo que a nossa luta, a nossa batalha contra o PL 529 está chegando ao fim. E ao que tudo indica, essa aberração legislativa pode ser aprovada neste plenário. Durante a pandemia, o governador João Dória não se preocupou em salvar vidas, coisa nenhuma. Se tivesse preocupado em salvar vidas, teria trabalhado no protocolo de hidroxicloroquina já de forma precoce, para não ter que trancar a população dentro de casa. E essa sua política do fique em casa, sem trazer à população respaldo médico, trouxe aos cofres públicos esse rombo bilionário que nós estamos vivendo. E a fatura chegou. A fatura chegou. E sabe de onde o governador quer cobrar essa fatura? Não é do seu próprio bolso, não. O governador João Dória quer cobrar essa fatura da população do Estado de São Paulo. Porque este PL 529, ele aumenta imposto, sim. Ele faz com que a qualidade de vida do cidadão paulista diminua. Ele faz com que o cidadão, infelizmente, tenha que pagar mais caro em produtos, inclusive de supermercado e também remédios, senhores. Como deputados, nós podemos votar favoráveis a um projeto absurdo como esses. E, infelizmente, me dói no coração ter que fazer isso daqui. Porque eu vou ter que citar nomes de alguns deputados, sim. Deputados que eu tenho muito carinho, deputados que eu tenho muito respeito, que eu tenho uma boa convivência nessa Assembleia. Mas a população do Estado de São Paulo precisa saber o que está acontecendo aqui. E não é vergonha para deputado X, deputado Z, deputado Y, para que a população saiba de que forma ele votou. O seu voto não pode ser vergonha, deputado. Então é por isso, senhores, que infelizmente eu preciso trazer a verdade para o cidadão paulista, para o povo do Estado de São Paulo que nos assiste nesse momento, neste projeto que vai simplesmente acabar com a população. Deputado Adalberto Freitas, deputado, eu tenho um enorme respeito por Vossa Excelência, sei da importância que o deputado Adalberto Freitas tem para essa Assembleia Legislativa, mas como, deputado Adalberto Freitas, o senhor pode voltar para a cidade de Itupeva sabendo que o senhor está trabalhando para o aumento de impostos daquela população? Nós não podemos fazer isso, deputado. Nós temos que trabalhar para proteger a população e não ir contra a própria população. Nobre deputado Coronel Nishikawa, o senhor, deputado, que é um deputado que trabalhou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o senhor é coronel, o senhor é oficial, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, até porque o deputado com mais experiência de vida do que eu tem muito a me ensinar, eu sei. Porém, votar sim a um projeto desses é cuspir na cara da população. E é cuspir na cara da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tanto sofre nas mãos do PSDB. Policial militar não vota com o governo João Dória. Policial militar não entra na trincheira com o governo do PSDB. Policial militar que honra a farda, luta para que esse desgoverno que se estabeleceu no Estado de São Paulo seja derrotado. Deputado Coronel Nishikawa, o senhor ainda tem a chance de trazer para o Estado de São Paulo grandiosidade e honra, votando não a este absurdo deste projeto. Deputado Tenente Coimbra, de que forma, deputado Tenente Coimbra, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o senhor vai voltar a descer a Baixada Santista, sabendo que o senhor está trabalhando para aumentar os impostos daquela população? Imagina como a Baixada Santista vai se sentir. Confiou-lhe o voto, deputado Tenente Coimbra, um voto bolsonarista, um voto conservador.
O deputado Coronel Nishikawa disse hoje mais cedo que trabalharia pró-Bolsonaro. Como pode trabalhar pró-Bolsonaro ajudando o governo Dória, que quer destruir o nosso presidente? Ou você é bolsonarista ou você é doriano. Ou você agrada gregos ou você agrada troianos. Os dois não dá. Escolham o lado de vossas excelências. Assim como o próprio Celso Russomano escolheu o seu lado hoje. Quando deu entrevista na Band, ele disse o seguinte, isso daqui é para ficar marcado para toda a bancada do Republicanos. Na noite desta terça, em entrevista à Band News, Russomano afirmou ser contrário ao projeto de Dória, mas não comentou o fato do Republicanos aqui na Assembleia ser a favor. Inclusive, entre aspas aqui, que foi dito pelo próprio Celso Russomano, o governo do estado agora tenta aumentar os impostos disfarçadamente. Dito pelo próprio Celso Russomano que o presidente da República está apoiando aqui para prefeito da cidade de São Paulo. Ou você apoia o presidente Bolsonaro, ou você vota sim para esse projeto. Os dois não dá. E a população que o elegeu com o voto conservador, voto Bolsonaro, vai saber disso sim. Eu vou fazer questão de expor e não é para envergonhá-los, porque o voto de ninguém é vergonha. Os senhores estão aqui para representar a população, portanto o voto dos senhores não é para ter vergonha. É para mostrar o que de fato acontece nessa Assembleia Legislativa. Deputado Tenente Nascimento, o senhor prometeu nas redes sociais que votaria não a este projeto. Não chegamos no mérito, estamos ainda no método. Mas se o senhor é contrário, assim como o senhor prometeu nas suas redes sociais e falou para mim também, quando chegar o mérito, o senhor, honrando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai vir aqui e vai votar não. Se não der quórum, graças a Deus não deu desta vez, vai vir aqui e vai votar não a esse projeto. Porque o senhor também foi eleito pela onda Bolsonaro, pelos conservadores, e não pode aumentar os impostos da população do estado de São Paulo. E com todo respeito aqui, deputada Janaína Pascoal, Vossa Excelência, quando me viu chegando perto da sala da CCJ, no dia em que nós estávamos batalhando contra esse projeto, a senhora publicou nas suas redes sociais dizendo que eu estava dando quórum para o governo, quando eu estava justamente fazendo o contrário, tentando fazer com que os deputados não entrassem naquela sala, conscientizando os deputados contra o PL 529, e a senhora até hoje não me pediu desculpas pelo fato da senhora ter feito isso comigo. Muitas pessoas vieram me perguntar a respeito disso, e eu tive que me retratar sozinho nas redes sociais. Como a senhora agora, nos 45 do segundo tempo, faz isso com a população, votando sim a esse projeto, votando sim ao aumento de impostos? Eu não consigo entender, deputada Janaína Pascoal. A senhora apontou diversos vícios deste projeto, e não apenas as partes que estavam destacadas, como outras inclusas também. A senhora não pode votar favorável a este projeto. Eu creio, deputada Janaína, que a senhora votar favorável a esse projeto não é apenas trair o seu próprio eleitorado, mas é trair a si mesma, a sua própria consciência, deputada. Nós temos a chance agora, a senhora que tanto recusa, e eu tenho certeza que é com razão, o apelido de Tucaína Pascoal, que muitas pessoas maldosamente colocam, chegou a chance, deputada Janaína Pascoal, da senhora mostrar que é contra o PSDB no estado de São Paulo também. Nós não podemos entregar este poderio ao governador João Dória. Ele está fazendo com que esta Assembleia passe vergonha. Não é orgulho para nenhum dos senhores votar favorável a esse projeto, não. Esse projeto castiga a população do estado de São Paulo. Esse projeto aumenta impostos. Esse projeto, uma vez que é votado por policiais militares, cospe na cara da corporação da Polícia Militar. Este projeto será lembrado na digital de cada deputado e cada deputada que votar favoravelmente a isso daqui vai ficar para a história de todos aqueles que estão entregando o estado de São Paulo, estão assinando embaixo, estão fazendo com que esse legislativo não seja independente, estão fazendo com que esse legislativo passe a maior vergonha da história dessa Assembleia. Deputados, pela última vez, eu vos imploro, votem não a este projeto. Um único voto, o governo está ganhando por um único voto. Os senhores ainda têm tempo de colocar a mão na consciência e falar: o que eu estou fazendo é errado, o que eu estou fazendo não é certo, o que eu estou fazendo é aumentar o imposto da população que está sofrendo, graças a essa desgraça de coronavírus, graças a esse governo incompetente que está aí, que não cuida da população do estado de São Paulo.
Os senhores têm a chance de mostrar que esta casa é grande, que esta casa tem força, que esta casa respira, que nós temos um legislativo independente e que nós vamos lutar pela população do estado de São Paulo. Eu não estou ameaçando o deputado A ou B, se votar assim eu vou expor, não. Mas repetindo, não é vergonha para nenhum dos senhores o voto que os senhores estão fazendo, porque a atividade parlamentar é uma atividade pública e tudo que é feito aqui deve ser publicizado. Portanto, a população do estado de São Paulo vai lembrar, não importa o tempo, não importa, pode ser nas próximas eleições de 2022, pode ser agora em 2020, quando eles olharem para as pessoas que os senhores estão apoiando, aos municípios, a população do estado de São Paulo não esquecerá daqueles que neste momento, para concluir, senhor presidente, a população do estado de São Paulo não esquecerá daqueles que no momento mais difícil desta população passando, nós simplesmente resolvemos cuspir na cara deles. Vão lembrar do nome de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Bebel. Para encaminhar pela minoria a deputada Marcelia e também o deputado Enio Tato. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar em nome da liderança da minoria e a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Fernando Cury. Presidente, nos termos dos artigos 260 e 261 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, apresento a Vossa Excelência a seguinte questão de ordem. Conforme os artigos 197 e 198 do Regimento Interno, a votação completa o turno regimental da discussão e terá lugar após o encerramento desta. Uma vez iniciado o processo de votação e tendo início os encaminhamentos por parte das bancadas que optarem por usar o tempo destinado para esse fim, esgotado o tempo próprio da sessão, será ela prorrogada automaticamente até que se ultimem todos os demais encaminhamentos e a matéria seja, assim, efetivamente deliberada? Percebo a questão de ordem, Vossa Excelência, responderei no momento oportuno com a palavra do deputado Enio Tato. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, tivemos mais do mesmo na noite de hoje. Mais uma votação que era esperado. E eu queria pontuar alguma coisa e falar com todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo, principalmente dessas entidades envolvidas nesse projeto 529. Primeira coisa, deixar bem claro aqui. O PT tem 10 deputados nessa casa. Os 10 votaram contra, desde o início. No PT ninguém se rende, ninguém se vende. O PT é coerente, tem uma história de vida e a gente defende com muito orgulho as propostas do PT. Portanto, os 10 deputados do PT votaram contra. E eu estou falando isso porque tem que parar de fazer de conta. O PSL tem 15 deputados nessa casa. Saíram 2 agora, mas se elegeram 15. Vocês sabem quantos que votaram contra? Apenas 5. E tem muita gente até com uma vontade danada de votar a favor. E assim por diante. PSOL, PCdoB, o Novo votou, também com uma vontade danada de votar favorável, mas tem um problema eleitoral aí pela frente. Aí deram uma segurada. Então, não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. Quem é oposição e quem faz de conta que é oposição na cidade de São Paulo. O resultado está aqui. Você pega a deputada Janaína Pascoal, que teve uma montoeira de voto, mas não tem jeito. Olhe para a cara dela, olhe para o rosto dela. É tucana. É tucana, a vida toda foi tucana. Ela assinou uma peça do Miguel Reale para o impeachment da Dilma, e aí se projetou, estourou de voto. Mas ela é dória, é tucana. Foi 48 votos, adivinha qual que foi o 48º voto? Da Janaína Pascoal. Quem que decidiu a votação da reforma da Previdência? Faltava um voto, Janaína Pascoal deu voto para o Dória. O que o Dória fez mais uma vez? Naquela época aprovou um projeto dela, chamou lá no Palácio. Agora o que ela fez? A oposição, a sociedade fez uma oposição danada em cima de alguns itens, chamou ela lá, eu vou tirar o ITESP, eu vou tirar o Onconcentro, o IMESP e a FURP, e você vai falar que você que conseguiu isso. Aí você vai vir para o nosso lado. Essa foi a justificativa.
e ela caiu mais uma vez nos braços do Dória. E isso tem que ficar claro para toda a população. Assuma que é dorista, assuma que é do PSDB. E tem mais um cara aqui também que veio aqui e avacalhou com os deputados. Bagunçou com o deputado Nishikawa. Bagunçou com o Adalberto Freitas. Bagunçou com o Roque Barbieri no dia de hoje. Bagunçou com o Tenente Coimbra e mais outros. Gozado. Não falou uma palavra até agora, espero que ele suba na tribuna, para falar da deputada Janaína, que é o 48º. Mamãe, falei, você não falou nada. Você não vai subir aqui e falar da Janaína? Que deu o 48º voto para o PSDB, para o Dória? Que negócio é esse? Bater nos demais, tudo bem. Chega aqui e faz um auê danado. Aí ele passa por mim e falei, escuta, você não vai falar da Janaína igual você falou dos demais? Voto no Dória é diferente um do outro? É tudo Dória. É favorável ao projeto. Aí ele falou assim, eu não vou bater na minha parça. Eu não vou bater na minha parça. Olha aí. Mamãe, falei, vem falar alguma coisa aqui da Janaína que decidiu essa votação. Vem explicar para a população de São Paulo. Vem explicar para o pessoal da MTU, né, que toma ônibus de madrugada, que é a população pobre, que faz os intermunicipais. Vem explicar aqui por que você não bateu na Janaína. Por que você votou contra? Para acabar com o CDHU. Milhares de pessoas esperando casa popular. Milhares de pessoas esperando regularização de terrenos, de casas, de imóveis. E você não falou nada. E de tantas outras empresas importantes para o estado de São Paulo. É um absurdo. E aí a gente começa a ver o rosto, a cara e a posição de cada um. Vou repetir mais uma vez. O PT tem 10 deputados, os 10 falaram que iam votar contra e somos contra. Porque nós queremos um Estado forte. Nós queremos um Estado que ajude a população, principalmente a população mais pobre, população mais necessitada. Exemplo disso é o SUS, que nós defendemos a vida toda, lutamos para criar. E se não fosse o SUS, com certeza teria morrido muitos e muitos de mais pessoas no Brasil. Por isso que a gente quer um Estado que defenda a população. E esse projeto tira mais ainda da população pobre. E é uma vergonha, deputada Janaína. Você, mais uma vez, caiu nos braços do Dória. Mais uma vez, você foi decisiva. E mais uma vez, você mostrou que você é tucana. Você se aproveitou de um momento com o Bolsonaro e agora você foi atrás dele novamente e decidiu mais um jogo aqui na Assembleia Legislativa. E pode ter certeza, qualquer projeto polêmico aqui, se faltar um voto, a Janaína vota. E teve uns aqui também que é doido para votar, que nem apareceram aqui no dia de hoje. E eu repito, quem votou nos bolsonaristas, de 15 deputados, apenas 5 votaram contra esse projeto. E uma mãe, falei, vem aqui falar alguma coisa da Janaína. Você falou de tanta gente? Ou não vai falar nada da sua parça? Era isso, senhor presidente.